Voltamos, humanos, tudo bem? Vamos continuar a sequência de membrana plasmática, tá legal? Então, olha só, a gente já tinha falado da composição da membrana plasmática, a gente tinha falado da estrutura dos lipídios, a parte hidrofílica, a parte hidrofóbica. A gente entrou então na permeabilidade seletiva e a gente comentou o transporte ativo, o transporte passivo e o transporte de partículas. Vimos também 3 conceitos importantes: a definição de solução, os tipos de membrana e os tipos de concentração. Não esquecendo, quando uma substância está mais concentrada que a outra, ela está hipertônica em relação à outra. Se uma substância está menos concentrada que a outra, ela está hipotônica em relação à outra. Se eles estão iguais, estão isotônicos. Essa isotonia ela é muito importante porque ela vai ser o responsável. Esqueci de colocar aqui, eu estou olhando pelo vídeo. Ela vai ser responsável pelo chamado equilíbrio das reações dentro da célula. Então é importante que a célula atinja essa isotonia, que nesse conjunto de reações químicas equilibradas é chamado de homeostase, tá legal? Então, no transporte passivo, tudo tende à isotonia, ficarem iguais, tá legal? O transporte ativo, que a gente vai ver depois, nunca vai ficar igual. Pintou enunciado a questão, dizendo que no final as 2 concentrações ficaram iguais, é passivo. Disseram que o enunciado disse que ficou desigual, é ativo, tá bom? Então vamos fazer uma comparação aqui de 2 tipos de transportes passivos. Olha para cá. Vou ficar do lado de cá. Eu tenho, nessa situação aqui, no tempo 0, eu tenho a solução A separada pela solução B por uma membrana. Essa membrana está em verde, vou colocar aqui, esse M aqui, membrana, ok? A solução A está separada da solução B por uma membrana. Só essa informação que eu te dei inicialmente. Então, tempo 0, quando começou. A primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? Saber quem está mais concentrado e quem está menos concentrado. Essa é a dica. Nesse caso aqui, quem é que está mais concentrado? A solução A, está mais concentrada que a solução B. Então, eu vou classificar a solução A em relação à solução B. Eu vou classificar como o quê? Eu vou classificar como hipertônica. Ok? A solução A está hiper em relação à solução B. Portanto, a solução B só pode estar hipo em relação à solução A. Tranquilo? Beleza? 30 minutos depois, o que aconteceu? Estão equilibrados? Sim. Teve alteração de volume? Volume é área ocupada? Não. Então eu chego à conclusão que esse soluto aqui passou daqui para cá. Passou soluto de onde tinha mais soluto para onde tinha menos soluto, até equilibrar e ficar isotônicos. Então, nesse caso aqui, A e B, eles estão isotônicos. Vamos colocar aqui, ó, isotônicos. Tranquilo? O nome desse processo aqui é chamado de difusão simples. Então, vamos colocar aqui. Difusão simples. Ok? Beleza? Bom, eu preciso ter uma definição para isso. Tá? Então, usando esse esquema aqui, eu vou colocar em 5 itens. Então, vamos lá. Difusão simples. O que está passando? Soluto ou solvente? Cara, está passando soluto. Daqui para cá. Qual é o tipo de membrana que deixa passar soluto? É a membrana permeável. Muito bem. Membrana permeável.
Porque nós já estudamos isso. Legal. Na difusão simples, esse soluto, através da membrana semipermeável, vai passar de onde para onde? Do hiper para o hipo ou do hipo para o hiper? Se você observar a setinha aqui, vai passar do hiper para o hipo. Hiper para o hipo. Essa passagem de soluto pela membrana plasmática do hiper para o hipo teve gasto de energia? Não. Não por quê? Porque passou de onde tinha mais para onde tinha menos. Tranquilo? Então passou do sem gasto de ATP. Sem gasto de ATP. Lá no final, teve alteração de volume daqui para cá? Não. Então, sem alteração de volume. Mas por que não teve alteração de volume se passou um monte de coisa daqui para cá? Sim, mas passou água daqui para cá também. Lembra que a membrana é permeável? Legal. Olha a definição de difusão simples. Difusão simples é a passagem de soluto através de uma membrana permeável do meio mais concentrado para o menos concentrado, sem gasto de energia e sem alteração de volume. É isso. Tá legal? Coloquei em itens pra gente. Bom, já sei que é difusão simples. Vamos para outra. Vou fazer o mesmo processo. Primeira coisa que eu vou fazer é classificar as soluções. O meio A separado pelo meio B por uma membrana. Quem está mais concentrado? O A. Então, o B está menos concentrado. Notem que é a mesma situação inicial aqui. Tranquilo? A sequência é a mesma. 30 minutos depois, o que aconteceu? O A encheu e o B esvaziou. Cara, se o A encheu e o B esvaziou, passou água. Legal? Passou água daqui, de onde tinha mais água, para onde tinha menos água. Ok? No caso, eu vou colocar aqui, tá? Passou de onde tinha mais água para onde tinha menos água. Para ficar igual o outro, a gente faz assim, tá? Senão depois fica confuso para você. Ok? Tranquilo? E chegou até aqui. Estão isotônicos? Porque a tendência é essa. Não. Estão. Porque as concentrações se equivalem. Tem mais soluto, mas tem mais solvente. Tem menos soluto, mas tem menos solvente. Tem uma jarra de suco. Alguém esqueceu de colocar açúcar. Aí você coloca no seu copo. Esqueci de colocar açúcar. A quantidade de açúcar que você vai colocar naquele copo vai ser o mesmo que vai colocar naquela jarra lotada? Não, porque o volume é diferente e as concentrações também, tá ok? Bom, o nome desse processo aqui é osmose. Isso aqui cai bastante em prova, tá? Então, vou usar o mesmo critério que eu usei aqui para fazer isso aqui. Passou soluto? Não. Só passou o quê? Solvente, porque a água, pelo que consta, é solvente. Então, tá aqui, ó, solvente. A osmose, então, eu não olho para o soluto, eu olho para o solvente. Ok? Qual o tipo de membrana que só deixa passar solvente? É a membrana semipermeável. Tranquilo? Até aí? Beleza. Bom, o solvente passou do hiper para o hipo ou do hipo para o hiper? É só seguir a seta. Passou do hipo para o hiper. Se você comparar esses três primeiros com esses três primeiros, você vai perceber que é tudo invertido. Soluto, solvente.
permeável, semipermeável, hiper para o hipo, hipo para o hiper, ok? Teve gasto de energia aqui? A ideia inicial é sim, mas a gente está trabalhando com transporte passivo. Se passou água de onde tinha mais água para onde tinha menos água, sem gasto de ATP. Porque aqui a referência é o solvente, não é o soluto. Teve alteração de volume? Sim, um encheu e outro esvaziou. Então, com alteração de volume. Com alteração de volume. Então, numa prova, a célula encheu, a célula murchou, alterou o volume, é osmose. Ela se equilibrou depois de um determinado tempo e não houve alteração de volume? Cara, difusão simples. Tá legal? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse daqui. Peguei o conceito de osmose e coloquei em itens. Então vamos lá. Osmose é a passagem de solvente através de uma membrana semipermeável do meio menos concentrado para o mais concentrado, sem gasto de energia e com alteração de volume. Ok? Peguei esse daqui, peguei esse daqui. Qual que cai mais na prova? Esse cai mais na prova. Se esse aqui cai mais na prova, porque ele acontece em várias situações, é interessante guardar a osmose, que sempre vai ser um transporte passivo. Sempre. A não ser que enunciada a questão esteja falando sobre osmose reversa, que você nem aprende aqui, deixa lá para química, tá legal? Em nenhum momento a osmose vai ser ativa. Não me marca numa prova que a osmose é um processo ativo, porque você vai errar muito feio. Então, vai uma dica aqui para sua prova. Ó. Olha só. Vou colocar aqui. Isso aqui é muito importante. Pintou uma questão de osmose, lembra sempre disso daqui. A osmose sempre vai ser a passagem de água do meio hipo para o meio hiper. Então você vai ler o enunciado da questão, vai definir quem é hipo, quem é hiper e vai mandar água para o hiper. Quando você manda água para o hiper, esse aqui depois de um tempo murcha e esse aqui incha. Essa é a dica. A gente vai ter o próximo vídeo só sobre osmose e vou fazer toda a osmose usando só essa definição aqui. Tá legal? Fechado? Então a gente viu aqui a diferença dentro do transporte passivo da difusão simples com a osmose. Tira aí o seu print, vê se fica legal. Tá legal? E nos próximos vídeos a gente vai falar só sobre osmose, osmose em hemácias, osmose em vegetais, osmose em tubarões, osmose em peixe ósseo, a gente vai ver osmose em amebas, a gente vai ver um monte de osmose, baseando sempre no mesmo princípio. Esse. Tá legal? A gente se encontra então mais tarde. Falou, gente. Abraço, manos.